Aí, grande Douglas Oldegardo, Fala, meu querido. tudo beleza? E essa força, tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo muito bem. E Onde o você volume está bem tá, cara? também? Que lugar lindo é esse aí que você tá? Estou aqui em casa, aqui minha área de descanso aqui, Que coisa tomando bonita um isso. ar fresco aqui nesse dia chuvoso, hoje aqui em Campo Grande. Acabou de correr, né? Descansando. Como? Acabou de correr. Acabei. Não, na verdade eu fiquei quieto aqui em casa hoje, me recuperando do fim de semana. É. E porque o fim de semana para o atleticano, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de misturar as coisas não, mas enfim, vou deixar no ar isso aí, mas foi um fim de semana, foi um fim de semana bem trabalhoso. Foi um carnaval. Foi um carnaval, fora de época, foi um carnaval. Em Minas, então, os dias que eu tenho de lá, vou te falar uma coisa, viu? Eu imagino, Mas eu enfim, imagino. rapaz, há É, quanto tempo que a gente já não estava eu falando, não. vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Mas só para terminar o assunto, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já vivi esse carnaval aí, noutra ocasião, mas eu já tive do outro lado também, em Sim, 2007. E vou te sim. falar, hoje em dia eu não comemoro mais esse carnaval, não, cara, porque eu sei o que é estar do outro lado. É doloroso, é sofrido mesmo. Rapaz, Olha, já tem gente perguntando se tem violão hoje aí. Será que vai ter? então, para quem não sabe, e para quem está conhecendo hoje, o Dr. Douglas, ele sim é músico, músico É, profissional, amante da música, toca numa banda que é tradicionalíssima aqui no estado de Mato Grosso do Sul, uma das, eu diria no Brasil até, uma das poucas bandas regionais que tem tanta tradição, que carrega com tanto a tradição do estado, as raízes do estado de onde ela vem. Fala um pouco do projeto do Acaba. Grupo Acaba, os Cantadores do Pantanal. O Grupo Acaba é provavelmente a banda, o grupo mais antigo aqui do Mato Grosso do Sul. Nós comemoramos aí 50 anos de existência em 2016, hoje ele tem 53 anos. Eu não estou desde o início, é, evidentemente, né? Mas faço parte do grupo aí há 26 anos. É um dos grupos mais longevos aí do Brasil e ele tem uma vertente eminentemente regionalista, né? O Grupo Sim. Acaba não é esse regional usualmente conhecido que pende aí para o chamamé, para polca, para guarânia, embora eventualmente a gente incorpore alguma coisa disso. Ele trabalha com um regionalismo mais voltado para música pantaneira e para composições aí mais singulares que evidenciam aí o ambientalismo, né, o indigenismo, enfim, é uma coisa muito. É até um pouco difícil de explicar. O Grupo Acaba a gente costuma dizer que só ouvindo e conhecendo mesmo para saber. Mas eu estou, Eu inclusive, fiz um link esse do canto meu Acaba com o aqui. Manuel de Barros, sabe, Douglas? Oi? Eu fiz um link do Grupo Acaba com o Manuel de Barros, porque ambos Sim, descrevem de um modo muito peculiar as exato, belezas do Pantanal, as coisas da nossa terra aqui. Então, exato. eles têm essa característica que é única e que poucas É, vezes a gente vê no cenário musical brasileiro. é. E, inclusive, esse canto meu aqui, já que a gente está falando de eventualmente sair, quem sabe um dia a gente faça, hoje a gente não preparou isso. Mas Sim, esse cantinho meu aqui, né? Você tá aí no teu ambiente íntimo, eu também estou no meu. Esse canto meu aqui é um canto que eu tenho na minha casa. Aqui eu estou sentado no lugar, aqui onde eu estudo júri, né? Onde eu me sim. preparo para te enfrentar. E atrás de mim aqui eu tenho a minha bibliografia não jurídica, né? A jurídica fica lá na promotoria. E a parte não jurídica ela está um pouco esparramada, né? Um pouco aqui, um pouco na casa da minha mãe. Tem muita coisa que eu herdei do meu pai que fica lá também. Você sabe, eu gosto muito de filosofia, de religião, de neurociência, enfim, eu passei por muitas áreas. Mas isso aqui, na verdade, não é uma biblioteca nem um escritório. Isso aqui, na verdade, é o meu estúdio.
Eu vou até tentar, eu não sei se eu consigo dar uma palhinha aqui, mas Tenta dar uma geral aí, é bem logo, interessante. logo saindo daqui tem aqui o meu Olha set só. de cordas, né? Passando por ali, a gente já tem ali os teclados, depois Sim. ali a mesa de som, e aqui eu vou tentar virar a câmera, aí depois Ah, as congas, tal, bateria, tudo. Aqui eu tô, em verdade, dentro do meu estúdio de música, né? é muito Então, legal isso. se um dia a gente quiser fazer uma jam session aqui Muito no legal. Face, a Bacana. gente, a gente pode fazer aí. Você pega o violão aí, eu pego outra coisa qualquer aqui, a gente faz Não, mas muito um legal, porque live. a visão que a gente tem aqui dos livros, né? Parece que é um ambiente de estudos apenas. Na verdade, é um ambiente, porque o É, estúdio é um ambiente de estudos também do músico. Então, sim, sim. o estúdio é É, um ambiente de estudo do músico, e aí é também o local onde você lê seus livros, você estuda filosofia principalmente, que eu sei que você gosta muito, e as é. outras leituras não jurídicas também que fazem parte do seu cotidiano. E, enfim, passa algumas madrugadas aí, por vezes, estudando para o júri do dia seguinte. Eu comecei com a música com 6 anos de idade, Rodrigo. Então, Sim. de uma certa forma, a música ela é para mim uma espécie de comunicação com o sagrado. Hum, Então, aqui é uma espécie de lugar onde eu me comunico com coisas que estão para mim além do corpo, sabe? Quando eu procuro paz, de uma certa forma é aqui que eu encontro. ótimo. É um ambiente especial para mim. Bom, vamos falar então do tema que foi proposto hoje. Ética. Hoje, ética no tribunal do júri. É. Eu sempre eu me lembro com muita. Eu sempre teve uma das suas perorações no tribunal do júri em que você explicava o conceito de sentença, a problematização, a diferença entre a moral, a ética e o direito e quando cada um deles entra dentro do julgamento, o que era necessário. Eu não sei se é pedir muito, mas se você conseguir condensar um pouco só sobre esses três temas para a gente iniciar esse bate-papo, porque eu lembro que eram palavras fantásticas que você falava, essa reflexão sobre as questões éticas, as questões morais e as questões legais que acabam desaguando no final das contas. Eu não sei se eu vou me recordar exatamente da peroração a qual você se refere, porque eu tenho um problema no júri, e eu acho que eu já comentei isso contigo. Eu não tenho memória, ROM, né? Eu não tenho HD. Eu trabalho em júri só com a memória RAM, né? Sim, Depois que eu termino o júri que eu sento, eu já não lembro mais muita coisa do que eu falo. Mas pelo tema ali, e isso é um tema recorrente que a gente usa às vezes, a invocação da necessidade de utilização de paradigmas de comportamento, né? A sim. humanidade, de uma certa forma, ela criou, na medida da necessidade das suas convivências, o processo civilizatório foi demandando parâmetros para poder conviver. E o primeiro deles, evidentemente, foi a linguagem, né? A partir do momento em que um determinado ser humano precisou ladear outro ser humano para uma finalidade comum, que fosse a caça, a busca do alimento, ou simplesmente a moradia em comum, ele precisou se comunicar com o outro. E isso se deu através de um grunhido, se deu através de um desenho numa parede, alguma coisa assim, alguma espécie de linguagem. E num determinado momento houve algum conflito entre esses dois seres, e esses dois seres tiveram que usar essa linguagem para resolver esse problema. Quando essa linguagem não se tornou suficiente, alguma coisa precisou prevalecer, e essa coisa que precisou prevalecer foi aquilo que existia no âmago de cada um, aquele sentimento de que um não podia fazer com o outro algo que o próprio ser julgava indevido, julgava ilimitado, julgava, aliás, limitado pelos parâmetros que ele próprio julgava além das linhas. Isso é a ética, né? Aquilo que cada um carrega em si como limite para a convivência humana.
Mas chega um determinado momento em que a minha ética conflita com a sua. Eu julgo possível um determinado ato que você considera inadmissível. E um grupo social, juntando cada qual a sua ética, forma, a soma dessas éticas forma aquilo que se considera a moral de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, num determinado lugar e num determinado tempo. E assim se forma a moral de uma sociedade. E essa moral acaba sendo, ou acabou sendo, nos grupos humanos, as regras de convivência para esses grupos humanos num determinado tempo, em determinados locais. Mas também a própria moral chega num determinado momento em que ela não é suficiente. Determinados indivíduos acabam falhando em determinados momentos com esses parâmetros morais. E chegou um determinado momento em que a civilização precisou normatizar isso, estabelecer regras rígidas, dizendo isso não é admissível, ainda que vocês não se entendam com a sua linguagem, ainda que a sua ética contrarie isso e ainda que você não respeite a moral, o grupo coletivo vai estabelecer uma regra dizendo que isso não é admissível. E aí vem o direito estabelecendo parâmetros fixos e rígidos, e esse é o ponto bonito em que nós todos, sejam os mais abastados, os mais pobres, sejam de mais alta ou mais baixa classe, sejam aqueles de uma determinada raça ou de uma determinada etnia, não importa quem, se submetem à lei da mesma maneira, né? É a beleza do direito. Então, eu fico até emocionado com isso, porque a gente vê num processo penal, um processo de um modo geral tão mecanizado ultimamente, que as questões de ética, as questões morais acabam sendo deixadas de lado por um automatismo na aplicação da lei, porque a lei, ela, muito embora ela tenha por trás dela um preceito ético, ela é fria. E se o seu intérprete, se o seu ator, se o seu operador não faz incluir também no discurso as questões éticas que estão envolvidas, as questões morais que estão envolvidas, ela fica muito fria. E hoje em dia, agora, até ouvindo o Alexandre Moraes da Rosa falando, hoje em dia os tribunais superiores, por exemplo, eles já têm programas de computador para tentar frear alguns recursos que são colocados através eu esqueci o nome agora do programa que foi colocado no STJ, no STF. São programas que são baseados em lógicas matemáticas, de operações matemáticas que estão dizendo o direito. E a gente no Tribunal do Júri, felizmente, a gente continua tendo que, dia após dia, tendo que revisitar esses temas de ética, de moral. E aí não só apenas do caso em si, mas a nossa própria ética enquanto operador jurídico. E esse talvez seja um dos lados mais bonitos que o Tribunal do Júri operador, que a gente trabalhar esses conceitos. É você ir para casa, às vezes, triste, né, Douglas, por conta de um resultado que você esperava alcançar e não alcançou. Eu também triste por entender, talvez, que, sob o meu ponto de vista ético, uma decisão que não foi justa. E a gente interferir muito nisso através da linguagem, da oralidade, de todas essas histórias que a gente encontra no Tribunal do Júri. Uma coisa que eu acho interessante, você falou o lance de voltar triste. Uma coisa que eu aprendi com o tempo no Tribunal do Júri é que muitas vezes a gente defende um determinado ponto de vista ali e às vezes a gente não percebe que o que a gente está defendendo é o nosso paradigma ético. Sim. E às vezes o nosso paradigma ético ele é diferente da soma dos paradigmas éticos dos jurados. E os jurados, como eles não estão ali exatamente lidando com o direito formal, eles trabalham com livre convencimento, eles julgam exatamente um passo atrás. Eles estão trabalhando, eles são vindos do caldo moral da sociedade, mas o voto deles está, inclusive, anterior ao elemento moral da sociedade. Eles votam, o voto deles, como da íntima convicção, o voto deles é um voto ético. Então, sim, como o voto deles é um voto ético, é natural que o voto deles, muitas vezes, contrarie o nosso entendimento. E sim, nós, por mais que nós façamos ali a nossa sustentação com base no direito, que seria o quarto estágio dessa evolução, e às vezes nós evoquemos ali elementos de moral, nós também nós temos naturalmente um envolvimento ético ali
sim, É na ética que nasce a nossa convicção, nós formamos a convicção com base no elemento ético, então quando o resultado contraria o nosso entendimento, nós temos um choque ético entre aquilo que defendemos e aquilo que vem de resultado. Então é sim, natural, muitas vezes, essa tristeza, essa decepção, porque nós percebemos uma divergência ética sim. entre a gente e o resultado. E outra questão que me deixa, às vezes, que eu gosto de debater com os colegas, diz respeito da ética dos jogadores, dos operadores, dos atores do palco. E aí na questão mais voltada para a lealdade processual. Uma vez, eu acho que você estava falando, e eu deixei o plenário, eu não sei se eu fui ao banheiro, o que eu fui fazer, mas eu deixei você falando sozinho no plenário. E aí um advogado, depois, quando acabou o julgamento, ele me perguntou, mas como que você deixou o promotor falando sozinho lá? Você não ficou com medo de acontecer, dele falar algo que é proibido, que é isso, aquilo? Eu falei, não, já, assim, conheço o Douglas há um bom tempo e sei exatamente o que ele não vai Cuidado, falar. cuidado, cuidado, cuidado. Não, mas não é algo que se recomenda, né, para a defesa e nem para a acusação deixar o plenário à mercê do É, outro, porque, na verdade, até por uma questão, eu fico pensando às vezes com o próprio réu, né? O que o réu deve pensar quando me vê saindo do plenário e deixando o plenário sozinho com o promotor falando? Eu sei que você não vai fazer nada que me contrariasse, mas o réu ele tem como saber isso? Claro que não. Então, aí me falta um pouco de ética com o meu assistido, então eu já até repensei algumas vezes esse tipo de conduta, muito embora eu saio com muita tranquilidade, porque tenho plena convicção de que a lealdade vai imperar ali no plenário. sim, é. Isso também acontece comigo, por exemplo, com relação a, muitas vezes, a família da vítima, né? A Sim, família da sim, vítima deposita muita confiança e muita expectativa em cima da figura do promotor. E às vezes ela quer, até por uma questão de estereótipo, aquele promotor aguerrido, né? sim, Que atrapalha a defesa, quando o defensor fale qualquer coisa que seja muito favorável ao réu, ou que às vezes seja desfavorável à vítima, que o promotor esmurre a mesa e contrarie e enfrente aquilo, não lá no momento da réplica, mas imediatamente, que ele interrompa aquilo, né? Que ele não deixe que aquilo seja dito, que aquilo não fique ali sem o enfrentamento imediato. Né? Muitas vezes acontece no intervalo que sucede a sua fala, e às vezes antecede a minha réplica, de eu ser abordado por familiares da vítima que vem me cobrar, mas como que deixou falar aquilo? Né? E eu digo, calma, tem um momento, né? sim, Faz parte da dialética, mas como explicar dialética, às vezes, sim. para quem tem um envolvimento tão visceral com aquilo? Né? É um pouco difícil isso. Mas Esse é um trato que eu também já recebi esse tipo de pedido da família também do réu, ou às vezes do próprio réu, dizendo, olha, eu olha o que ele está falando de mim, você tem que intervir. Eu falei, calma, seu tempo, precisa ter paciência. eu já reparei alguns réus que no meio da minha fala viram para ti, para dizer alguma coisa. Eu imagino que seja algo parecido com isso. Eu falo, calma, respira. Aliás, algumas vezes já falei com eles, ó, se o promotor ele não vai, ele vai ser duro com as palavras. Ele tem esse direito, eu digo isso para o réu também, eu falo, ele tem esse direito de ser duro com as palavras. Porque ele precisa entender que você está aqui, então, evidentemente, ele não vai lhe servir um café e vai dizer que gosta de você. Não espere isso do promotor. Muito embora o seu trato com os réus é sempre bem ético também, não há o extrapolamento que eu já vi de outros colegas do Ministério Público, enfim. Mas eu explico isso para o réu, até dou essa opção para ele, por vezes, olha, se você não conseguir controlar suas emoções, eu preciso que vocês aceite o que vai ser dito depois, confiar que eu vá falar em seu nome, É. que eu seja a sua voz, mas se você quiser deixar o plenário para ficar mais calmo, pode fazer isso, enfim. Mas Mas essa tua orientação aí é muito boa, porque muitas vezes o réu não entende e ele segue o caminho diverso. Eu me recordo de um júri que eu fiz, ele não foi no plenário 1, no Jordano Neto, ele foi no outro plenário, no segundo. E o outro plenário, ele é menorzinho,
Então, aquela parte central ali, a gente fica muito próximo do réu, né? E era um réu, cara, ele era um faccionado e ele tinha mandado matar a namorada que o havia traído de dentro do presídio. De dentro do presídio deu a ordem e matou a menina. Então ele era bem articulado na facção, tal. Então foi um júri bem batido mesmo, foi um júri duro e tal. E chegou uma hora do júri, e você conhece aquele plenário pequeno, o segundo ali, a gente está praticamente encostado no réu. São Né? 3 passos. Muito próximo. Não, 3 passos assim, né? 3 passos andando, né? Que se for correndo dá um, né? E chegou uma hora que eu estava parado, a mesa do juiz aqui do lado, conselho de sentença 1,5 m na minha frente e a meio metro de mim o réu. E eu tô falando, de repente eu escuto uma voz assim dizendo isso é o senhor que está dizendo, né? Aí eu olho para um lado, olho para o outro, aí porque eu percebi que era o réu que estava falando. Eu falei, o quê? Ele falou, aí ele trocou o senhor por você. Aí ele falou, isso é você que está dizendo, né? Eu falei, sou eu que estou dizendo. Ele falou, isso é o que está na tua cabeça, né? Eu falei, isso está na minha cabeça. Ele falou, só na tua cabeça, né? Eu falei, não é só na minha cabeça, tá na minha cabeça, está no processo. Falei, porque isso aqui é o que dizem as testemunhas. E continuou o embate, cara. Eu acho que o próprio juiz ficou meio estarrecido com aquilo. O réu começou a bater boca comigo. O juiz levou ali uns 30 segundos para interromper. Entendeu o que estava acontecendo? Cara, foi uns 30 segundos assim, cara, do réu. Renatinho do PCC, alguma coisa assim. Não me esquece o nome, me fugiu o nome. Alguma coisainho do PCC. Eu fiquei mais ou menos uns 45 segundos batendo boca com o réu faccionado. A 1 metro de distância, todo mundo com aquela cara de emoji, sabe aquele emoji que tem a boquinha pequenininha, o olho real, assim, com todo mundo assim, olhando. A escolta estarrecida, o juiz estarrecido, conselho de sentença assim, só faltou distribuir pipoca para todo mundo, sabe? Para comer assim. Sim, engraçado assim as coisas. Só gosta. Cara, ficou aquele negócio assim, cara, o conselho de sentença comendo a pipoquinha, olhando o negócio. E foi chocante, cara, assim, exatamente por uma falta de uma orientação dessa, né? A reação do cara foi... E eu não podia parar o júri, né? Tinha muito o que fazer. Quando às vezes ocorre um embate mais agudo entre as partes, né? Eventualmente acontece isso, a gente pede de forma litúrgica ao magistrado para preservar a palavra da gente. Agora eu vou pedir ao magistrado para preservar a minha palavra quando o réu está batendo boca comigo, fica um negócio meio sem sentido. Né? Até falando de liturgia que você acabou falando, a liturgia, não só no Tribunal do Júri, mas principalmente no Tribunal do Júri, ela é um guardião da ética, ela é uma forma de proteção da ética que tem que haver dentro daquele palco. O que você entende? Porque eu acho que às vezes eu gostava da liturgia por entender que ela confere seriedade ao ato, por entender que ela protege a forma do ato, mas eu nunca pensava a respeito disso. Depois eu comecei a pensar sobre esse viés, que a própria liturgia ela acaba nos ensinando a ser mais eticamente, a nossa conduta ser mais ética dentro do plenário. O que você acha? Pensar na liturgia como guardiã da ética, eu não sei. Porque a ética em si, ela é uma virtude. Eu costumo enxergar a ética como uma virtude. E a liturgia, ela pode ser aplicada não necessariamente de forma virtuosa. A virtude tem por definição, toda virtude tem por definição um elemento de nobreza. E você pode ser litúrgico sem o elemento de nobreza. Eu enxergo mais a liturgia dentro do universo ou de uma forma comparativa com a
Eu não diria etiqueta, porque a etiqueta, na verdade, ela é um diminutivo da ética, né? A etiqueta é uma criação medieval para que as pessoas tenham um comportamento minimamente ético, daí até a expressão etiqueta, né? Pequena ética. Eu prefiro colocar a liturgia mais próxima da polidez. Ela é uma espécie de polidez formal. E a polidez ela não é necessariamente classificada como uma virtude. Tem uma obra de um filósofo francês que eu gosto muito, que é o André Comte-Sponville. Não sei se você o conhece. O André Comte-Sponville ele tem obras fantásticas e uma das melhores obras dele é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes ele discorre sobre várias virtudes. Mas o primeiro capítulo é o capítulo sobre a polidez. E o último capítulo é o amor. Ele deixa claro que nem a polidez nem o amor são virtudes. O amor não é virtude porque você não pratica o amor por nobreza. Você pratica o amor por sentimento. O amor é uma coisa inata que você pratica, na verdade, para satisfação do seu próprio sentimento e por doação a quem você ama. E ele coloca também a polidez antes de qualquer coisa, porque a polidez, ela na verdade não é uma virtude, porque você pode ser polido sem ato de nobreza. E ele dá inclusive o exemplo, um nazista pode muito bem ser polido com um judeu na porta de uma câmara de gás, num campo de concentração. Então Nossa. Eu posso muito bem, é um exemplo fantástico, eu posso muito bem ser litúrgico por mera polidez e não ter nenhum sentimento de nobreza com quem eu estou sendo litúrgico. Então, eu na verdade, acho que a ética deve acompanhar a liturgia. A liturgia é uma boa porta de entrada para a ética, mas eu não vejo a liturgia literalmente atrelada à ética nesse sentido. Até me deixe, por gentileza, se você me permitir. Sim, claro. Não está aqui. Adiantando, fique à vontade para fazer a indicação de livros, que foi inclusive uma das perguntas que foram enviadas mais cedo. O pessoal querendo indicação. Está aqui. Está até na frente aqui. Está aqui, ó. Pequeno tratado aqui, ó. Não sei se aparece invertido no vídeo. Aparece invertido. Pequeno tratado para... Aparece invertido? Aparece invertido. Então deixa eu ver um negócio. E aqui aparece invertido? Aparece certo. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte-Sponville. Fantástico, sensacional. Está registrado aqui. Sensacional. Vamos começar a responder algumas perguntas? Vai lá. Seleciona aí. Você me mandou, eu anotei aqui. Tá, deixa eu te mandar umas perguntas bastante interessantes que o pessoal mandou, né? Sim, sim. Com qual você quer começar? Deixa eu te mandar. Peraí, Inclusive o João Pimentel falou sobre obras importantes para a vida jurídica, né? Eu ia começar até falando, o João pediu obras, fique à vontade para indicar. Essa pergunta do João ela é interessante, né, cara? Eu não sei se o João falou sobre a vida jurídica, né? Vida jurídica, aspecto geral, que eu achei isso muito importante. Essa pergunta do João é importantíssima, eu acho. Eu não sei se a gente separa aqui vida jurídica ou atuação no tribunal do júri, porque para a vida jurídica, a vida jurídica ela é muito ampla, né? Mas para a atuação no tribunal do júri, João, eu não sei se o João está online aí, mas isso vale para todo mundo. Eu sempre fui da teoria de que o tribuno do júri, eu não sei se você concorda comigo, Rodrigo, mas o tribuno do júri ele é um jurista meio diferenciado. Ele não pode ser um jurista jurídico. Exatamente. Eu sempre fui dessa teoria. O tribuno do júri, porque eu sempre fui da tese de que o júri ele é palco da natureza humana. E sempre disse que eu costumo dizer que o pregão é o ato que separa o direito
onde o direito acaba e começa a natureza humana no processo. Quando é feito o pregão, é o momento em que as discussões eminentemente jurídicas já se dão por encerradas e onde a gente vai começar a discutir natureza humana. E quando você vai para o plenário, quando você vai começar a sua oração, claro, você não abandona o direito, você não pode ser totalmente contrário ao direito, mas ali você discute moral, você discute religião, você discute filosofia, você discute neurociência, você discute... Quantas vezes a gente fez júris ali discutindo, a gente vai às vezes discutir a formatação do cérebro humano, como que uma testemunha que viu determinada coisa, como que isso entrou no córtex, como isso entrou no córtex visual, córtex auditivo. Você precisa conhecer de neurociência, você precisa conhecer de anatomia, você precisa conhecer de física, enfim. E aí você precisa ler de tudo, você precisa conhecer da vida, biografias, como as biografias são importantes, né? A história da vida das pessoas, a própria história em si, a história universal, literatura de conflitos, literatura de guerras. Você pega a obra de Hemingway, né? Enfim. Hemingway, Shakespeare, Dostoiévski, Dostoiévski é fantástico. Que acrescentam muito realmente para a vida do tribuno, e que talvez o grande desafio seja trazer para o plenário esse tipo de informação, esses ensinamentos que esses livros trazem. Então, eu vejo colegas às vezes com medo de trazer para o plenário esse tipo de questionamento, porque na verdade a gente tem pouco tempo também, né, para fazer uma exposição, então é preciso buscar a essência daquela informação, do que aquele autor quer dizer. Muitas vezes você consegue perceber muito claramente num caso penal, num caso de um crime doloso contra a vida, você consegue perceber os dilemas que levaram determinada pessoa a praticar aquele fato, os dilemas que são, por vezes, justificantes e muitas vezes não, que pelo contrário, que são até motivo de revolta. Mas, enfim, a literatura, de um modo geral, ela traz algumas informações, alguns insights, que se você conseguir fazer esse link, vai enriquecer demais, não só o seu trabalho no plenário do júri, mas também para a sua própria vida mesmo, o seu próprio dia a dia. Eu acho que a questão é o enriquecimento do conteúdo, não é? Você veja, por exemplo, vamos chutar um livro aqui, você pega de Hemingway, por exemplo, O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é uma história de Hemingway que fala sobre resiliência. Sim. É a resiliência daquele velho que sai, pega aquele peixe enorme, aquele mar maravilhoso, né? O maior peixe que ele viu em toda a vida dele de pescador, e até aí tudo bem. Mas a questão é a volta dele com o peixe e a luta para chegar com aquele peixe. Né? Não vamos falar mais, porque pode ser que alguém não tenha lido o livro. Spoiler, mas sensacional. Mas o fato é que fala sobre resiliência. Você não vai... Aqui não compensa a gente falar para as pessoas. Se você tem um júri em que você precisa falar sobre resiliência, leia O Velho e o Mar. A questão não é essa. O fato é que, se você lê O Velho e o Mar, e um dia num júri você precisar falar sobre resiliência, O Velho e o Mar vai sair de dentro de você, vai brotar na sua cabeça e você vai fazer a citação. Essa que é a questão. E é importante. Portanto, eu acho que o grande conselho é leia muito, leia convulsivamente. Não é nem compulsivamente, leia convulsivamente, leia muito. Você não se prepara para um júri específico e com uma obra para ler. Eu lembro de um júri que você tinha saído da mesa para, não sei se para ir no banheiro ou para tomar um café, e eu falei, vou lá mexer nas coisas do Douglas para ver as anotações dele. E aí eu cheguei lá, era um papel vazio com um rabisco que nem era português que estava escrito, era um rabisco. E aí eu te perguntei, poxa, você não se preparou para esse júri? E você falou, não, estou preparado, já tá tudo aqui. E as coisas que você falou durante o júri, elas foram surgindo sem que você tivesse pensado nisso antes. Mas obviamente, para ter surgido naquele momento, ela de algum modo ela estava na sua memória, ela estava na alma ali, esperando o momento certo para pular pela boca e vir para a sua fala.
Mas isso só acontece quando você efetivamente se prepara com bastante leitura, enfim. É aquele famoso, quanto mais você lê, mais sorte você tem, né? Porque os temas começam a aparecer. Enfim. Só para não... Mas eu era queria só um PS aí. Era português. Não, É que a minha letra é feia mesmo. É que a minha letra é ah, feia. também. Mas de qualquer modo era tão pouca, a informação era tão pequena que ela não tinha, para mim ela não tinha sentido algum. Então, Mas, mas como disse o Rui Barbosa, conta-se a lenda que no, 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 numa palestra do Rui, ele foi convidado para fazer uma conferência e era uma conferência sem tema. E a proposta era que ele falasse com um tema de improviso. E aí, quando chegou o momento do tema de improviso, a proposta era que dessem o tema para ele numa folha de papel na hora, né? E deram a ele uma folha de papel em branco. poxa. E aí, diz a lenda que ele olhou aquela folha de papel em branco e olhou e pegou o microfone e disse nada. E aí dobrou a folha e virou para o público e falou: do nada fez Deus o mundo. E a partir dali ele falou por 2 horas e meia. Eu separei só 2 livros aqui, que um que eu até acho interessante, um livro só de Tribunal do Júri mesmo, que é uma literatura que escassa no sentido do Tribunal do Júri, de oratória, enfim, mas tem um que me chamou muita atenção, que é até de um colega seu, Douglas, que é o do Dani Salles. Ah, o do Dani de Persuasão. Persuasão na Tribuna. Eu vejo ele, eu gosto muito dos vídeos do Dani Salles. Sim, acho que a sim. forma de comunicação dele é muito singular. É bom até a gente recomendar o perfil do Dani, viu? Sim, pior que eu não sei aqui qual que é o perfil exato dele. Peraí aí que eu já te falo. O Dani Salles, ele é um promotor que ele tem uma sensibilidade para falar que eu gosto muito, sabe? E aí esse livro dele, ele acabou me presenteando com esse livro dele, e eu vou te dizer, é um livro muito útil, muito útil. Apesar da linguagem dele ser, de certo modo, voltada mais para o Ministério Público, ele tenta abrir um pouco a linguagem também para ser uma linguagem geral também da defesa, mas é um livro sensacional, é um livro pequenininho, mas que tem informações valiosíssimas aqui sobre oratória, sobre como se portar na tribuna. E o outro livro que eu trouxe, que aí esse já é um livro de defesa, que é o famoso A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva. É obrigatório, obrigatório. Sensacional e que mostra a paixão, principalmente também, do tribuno com o Tribunal do Júri, como representa tanto. Eu ia trazer aqui hoje, mas não está comigo, o do saudoso Ricardo Tradi, que talvez uma dos momentos que eu mais me emocionei no plenário foi ver o corpo dele sendo velado no plenário do Tribunal do Júri. Aquilo ali, eu fico até arrepiado, porque a devoção que aquele homem tinha com o Tribunal do Júri, eu estive lá, e a homenagem que ele recebeu ao final da vida dele no plenário, eu acho que foi algo que me tocou muito também, sabe? Eu estive lá. Sim. Eu estive lá, fui ao velório, estive lá com o Belga, com o Ricardinho. Eu conheci muito o Ricardo, fiz com o Ricardo mais de 30 júris. Testemunho aqui, até publicamente, até mandando um abraço aí pro Belga e pro Ricardinho, que não sei se vi, Rodrigo, advogado de defesa da envergadura do Ricardo até hoje. Me considero um privilegiado pela quantia de júris que fiz com o Ricardo. Foi uma sorte em particular, nesses 22 anos que eu tenho aí de estrada, ter feito tanto júri com o Ricardo. Eu fiz júri com o Ricardo em praticamente todas as comarcas que eu passei. Eu peguei a fase em que o Ricardo fazia muito júri no interior, então e havia uma peculiaridade, porque o Ricardo fumava, e fumava muito, e eu também fumava e também fumava muito, então era um costume
ordinário nos júris em que nós atuávamos juntos, toda e qualquer brecha que tinha, nós íamos para um canto qualquer, às vezes até um fundinho ali atrás do tribunal do júri, uma coxia, enfim, fumar um cigarro juntos, e a gente tinha grandes conversas, enfim, saudade tremenda. A sorte de, no início também da minha trajetória na Defensoria Pública, quando eu estava em Nioaque, participar de um júri que ele patrocinou a defesa de uns réus, e a doutora Ana Raquel era a promotora, e naquela época eu ainda não sabia da dimensão daquele homem, do valor todo daquele homem, mas já sabia um pouco da história dele, e foi sensacional também. Isso que você acabou de falar, ela responde à pergunta do Vinícius. Fora do processo, os personagens se dão bem, e nós temos amigos, eu vou chamar de ex-adverso, porque ocupam um lado diferente da trincheira, mas eu tenho vários amigos promotores, tenho ótimas lembranças, sim, ótimos amigos que eu fiz no Tribunal do Júri. Sim, enfim, sim. Eu acho que nós nos damos bem, né, Douglas? Eu acho que... Eu me recordo que existe um Dia Nacional do Defensor Público, né? Isso. E eu me recordo que no Dia Nacional do Defensor Público desse ano, logo cedo, eu olhei e falei, Dia do Defensor. Eu falei, poxa, vou mandar parabéns aqui para quem, né? Porra, um monte de defensor amigo meu. Aí, e eu gosto muito de fazer arte em mídia digital, eu faço as minhas próprias artes, enfim, às vezes até para divulgação dos meus cursos e tal. Então eu tenho alguns aplicativos para isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei os perfis ou fotos de WhatsApp de todos os que eu conheço e fui salvando as fotos de perfil e montei um quadrinho. A minha ideia era montar um quadrinho com os defensores meus amigos. Rapaz, era tanto defensor amigo meu que todos ficaram pequenininhos assim no quadrinho do post que eu fiz. Aí que eu vi, cara, nossa, quanta amizade eu construí na Defensoria Pública nesses 20 anos. Aí o post foi assim, foi bem bacana. E o gozado é que as pessoas às vezes não têm essa percepção, né? Quando eu te propus o tema ética no plenário do júri, a ideia era exatamente fazer essa provocação, né? Porque aqui em Campo Grande, talvez nós dois sejamos os dois ex-adversos mais frequentes, eu não sei, mas acredito que talvez sejamos, né? E as pessoas, elas têm esse estigma, né? Do embate e tal. E muita gente frequenta o plenário e assiste. E é claro que tem alguns plenários em que a coisa às vezes fica acalorada. E acalorada mesmo, né? Sim. não vão dourar o sol, tapar o sol com a peneira, nem dourar a pílula. Tem júris em que eu, na verdade, a minha vontade é rasgar a tua beca. Eu nunca rasguei porque você mesmo já rasgou. Mas isso... Você dá um gancho na resposta, até só para a Semente que mandou uma pergunta. Já levaram a discussão para o pessoal no júri? Exatamente. Não vai para o pessoal. Exatamente. Apesar do calor do momento, às vezes do tom que se sobe, mas não é algo pessoal. E Exato. Por não ser pessoal é que quando termina o júri, ainda que a gente esteja um pouco mais sisudo por conta do momento, mas a gente está tudo bem um com o outro, a gente vai para casa, a gente faz a audiência, começa a dar risada do que aconteceu. No jargão popular, o pau quebra, mas o pau quebra exatamente no campo da discussão. Só que o que acontece? Você está ali discutindo algo de uma gravidade tamanha e você não está ali efetivamente para brincadeira. Quer dizer, o embate é absolutamente sério e profundo. E quando você sustenta aquilo, você sustenta com todo o teu vigor.
Sim, Então é natural que aquilo ali se acalore e o que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender é que aquilo ali está sendo feito por, por humanos. sim, E humanos são seres que têm sensibilidade e não são répteis que estão ali. sim, Humanos são seres cujo sangue é quente. O sim, sangue que circula na veia é quente. Então é natural que naquele calor ali, às vezes pessoas que chegam ali, muitas vezes com uma noite em claro, sim. ou Não, às vezes duas. externos, né, que são desconhecidos um do outro por vezes, que É, só quem está ali naquele momento também sabe o que está passando, então são problemas que pesam também. exato, às vezes lidando com processos que vêm sendo cuidados há vezes há meses, por vezes há anos, e Sim, aquilo ali é o ponto culminante, cara, de todo um trabalho técnico que de repente culmina num debate verbal. Então, você tem ali, às vezes, explosões de adrenalina que exato. levam a isso. É, é, então, é natural que, de repente, num debate desse, e já aconteceu, nunca aconteceu, por exemplo, entre nós, de um interromper a fala do outro de forma deselegante, impedindo o outro de falar. Isso seria pessoal. Sim, Mas já aconteceu, por exemplo, de eventualmente um terminar a fala e se retirar enquanto o sim, outro começa. sim, Por quê? Porque está com a cabeça tão quente que não quer ver o outro falar. Não, não quero exato. ver você falar. Acontece muito comigo. Acontece muito comigo. Até fazendo um gancho também, o Erison pergunta: qual a sua opinião sobre abandonar o plenário em situações extremas? Normalmente isso é muito comum, é mais comum a defesa, mas diante da sua experiência, já teve alguma vez que você chegou a abandonar o plenário antes do término do julgamento? Já, já, já abandonei. Porque, Porque eu igual ele desmaiei. mesmo coloca na pergunta, situações extremas às vezes exigem Eu já respostas. abandonei. Eu já Mas é abandonei. sempre difícil enumerar porquê. É igual as pessoas ficam me perguntando, mas em que situação que eu posso abandonar? Olha, é difícil demais de prever, às vezes, o que a gente considera como um absurdo. Normalmente, os casos de abandono acontecem quando o absurdo acontece. Então, mas o absurdo é difícil de prever. Então, é difícil de enumerar situações em que seria plausível um abandono de plenário, enfim. Mas eu já abandonei. Eu já Interessante. abandonei. É. Contigo, Ah, inclusive. como? Contigo, inclusive. Não, não, mas o abandono voluntário que gere a dissolução do conselho, é nesse sentido. Gui. Esse gerou a dissolução do conselho. Não, mas voluntário, abandono voluntário. Ah, não, esse não foi voluntário, porque Não, eu queria abandono ficar. voluntário. Naquele lá eu Sim, queria ficar. não, não, eu tô falando do abandono voluntário mesmo, tá certo. Não, nesse que eu abandonei eu queria ficar, eu queria ficar, eu queria ficar. Sem testemunho que eu queria ficar. Sim, claro. Olha, a psicóloga Emanuela, ela pergunta, pessoas que compõem o conselho de sentença, pode ter algum vínculo com alguém envolvido no caso? Na Eu vi verdade, essa pergunta dela. O que você responde para isso? não, o CPP ele prevê as hipóteses de impedimento que são as mesmas do magistrado. Uma delas é que não pode ser parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou seja, Sim, teoricamente até um primo poderia participar. Óbvio que a questão da imparcialidade, enfim, ela pode ser prejudicada. Então, se a parte conhece o caso, ela tem conhecimento do caso, ela também já não. Se o jurado tem conhecimento prévio do caso, ele não pode participar, então o CPP veda também. Então, basicamente, é difícil que isso aconteça, né, Douglas? é. Mas o vínculo com alguém envolvido no caso, eu não sei até onde ela quis alcançar com isso. Se seria alguém Pode ser envolvido. também com as partes que funcionem no processo, juiz, É, promotor, eu, professor, eu também. pensei nisso também. E ela usou a expressão podem, né? Eu tenho a impressão de que o podem vai na resposta que você deu. Mas eu estenderia a pergunta para o devem, né? O devem eu acho que é uma coisa
que já teria um alcance um pouco maior. Eu me recordo de um caso muito antigo, lá dos anos 90, 98, 99. Havia uma defensora que era um fenômeno do júri, que atuava quando o fórum era na Fernando Corrêa da Costa. E numa certa ocasião aconteceu um julgamento, e no meio desse julgamento nós estávamos no intervalo, e uma jurada chega no meio de todo mundo, na frente do juiz, na minha frente, e vira para a defensora e diz a ela: eu sou apaixonada pela senhora. Eu sou jurada exclusivamente para vir aqui ouvir tudo que a senhora fala. Nossa. Eu sou sua fã incondicional. Aí que conclusão você tira disso? Quando você ouve uma coisa dessa? Sim, é complicado, né? Eu tenho que fazer 4 votos em 6. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Mas cabe dissolução do conselho com uma situação dessa? Há toda uma complicação nisso, porque se eu peço a dissolução do conselho por conta de uma situação dessa e o juiz não dissolve, eu estou mais lascado ainda. Porque também eu já criei antipatia até com um eventual outra fã que porventura exista e não se manifestou. Fica complicado isso. A Letícia faz uma pergunta aqui que até no momento anterior você acabou respondendo sobre como buscar decisão justa, já que o júri decide sem a técnica jurídica. Foi aquilo que você já falou também sobre... Eu gostei dessa pergunta dela. Se quiser falar mais sobre a questão da ética do conselho de sentença, que por vezes ela é diferente da nossa percepção ética do caso. Mas eu achei muito interessante essa pergunta da Letícia, porque na minha impressão, eu posso estar absurdamente errado nisso, a decisão justa que vem do júri, ela meio que tem como pressuposto o fato de ele decidir sem a técnica jurídica. Porque não que a técnica jurídica implique em injustiça, veja bem, é preciso fazer uma separação nisso. Mas não é a técnica jurídica que gera a justiça. A técnica jurídica, e a gente pode aqui, de repente, até um dia fazer uma live exclusivamente sobre injustiças oriundas da técnica jurídica. A gente pode até fazer uma live sobre isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você entrou online às 7h30 em ponto? Sim. Então a gente tem 1 minuto. 7h30. A gente tem 1 minuto. Ele encerra sozinho. Opa! A gente vai cair. Lá. Entendi. Ela cai quando dá 1 hora certa? Cai quando dá 1 hora em ponto. Tá. Você quer fazer as considerações finais? Quer voltar? O que você prefere? Ela vai cair agora, ela vai cair e vai ter que voltar. Beleza. Ela tá para cair. Tá. Já está no minuto derradeiro, que foi 7h30, exatamente 7h30 em ponto. Se você entrou 7h30 em ponto, ela tá para cair. Vai cair exatamente nesse momento. Quer deixar cair e voltar? Deixa cair que a gente retorna. Mas vamos só falar. Tem uma aqui, Douglas, do Luciano: até que ponto um discurso mais ofensivo ao MP pode prejudicar a relação com o promotor? Aquilo que a gente até já falou também. Essa eu não vi. Como é que é a pergunta dele? É porque vieram outras depois, eu acabei não conseguindo te mandar. Até que ponto um discurso mais ofensivo ao MP pode prejudicar a relação com o promotor? É aquilo que a gente até falou sobre antes, sobre a questão das relações dentro da ética do jogo processual ali. A gente pode até ficar de cabeça quente na hora, mas depois, normalmente, o Ministério Público, a defesa, acaba acalmando os ânimos e tudo volta ao normal, né, Douglas? É que tem 2 tipos de discurso ofensivo, né? Na verdade, não tem 2 tipos de discurso ofensivo. Você tem o discurso quente e intenso, né?
você tem o discurso hostil, que a gente poderia chamar de discurso ofensivo. O discurso ofensivo, eu acho que ele pode eventualmente abalar, porque o ofensivo é o que contém ofensa. Mas o discurso intenso, aguerrido, enfim, forte, dentro das 4 linhas, eu acho que ele não agride, não. Eu não lembro onde foi, teve um caso no Nordeste que promotor e advogado quase saíram nas vias de fato mesmo, porque houve troca de ofensas verbais ali que efetivamente não podem, aliás, que não podem acontecer de maneira nenhuma, realmente. Esse tipo de ofensa não tem como ser relevado mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Mas nessa pergunta da Letícia, essa questão aí que eu estava te falando, o que eu vejo é que quando você tem a tecnicidade ela serve como uma ferramenta para a prática da justiça. Se você pega o juízo singular, por exemplo, ele é obrigado a fundamentar, e você encontra a justiça não no fundamento jurídico que ele usa, você encontra a justiça exatamente na motivação que o leva a utilizar aquele fundamento jurídico. No caso do conselho de sentença, você só tem, na verdade, a resposta através do sim ou do não, levando àquela resposta. Então, a busca pela justiça, ela, na verdade, ela está no encontro do bom caminho para levar o jurado a uma boa decisão. E isso, na verdade, acaba dependendo do trabalho da gente de fazer um bom aclaramento da prova, né? É por isso que eu costumo dizer que quando eu me deparo com um advogado que não estudou o processo, que não tem a prova na mão, que não está trabalhando direito o plenário, enfim, isso, ao invés de me deixar feliz porque me facilita o meu trabalho, se eu estou pedindo a condenação, me deixa triste, por quê? Porque não me ajudou a aclarar a prova. Isso para mim é pior. Eu prefiro um trabalho mais difícil, mas que me leva ao caminho da justiça. Sim. Tem mais uma aí? Uma pergunta da Sara que não tem a ver com o Tribunal do Júri. Tem também um pouco a ver com o Tribunal do Júri, mas tem um aspecto maior, que é qual a sua opinião quanto à ineficácia das medidas protetivas de violência contra a mulher. Eu vi. Antes de você falar sobre isso, essa é uma situação difícil, às vezes, de responder, porque ela depende muito do meio ambiente onde ela ocorre. Por exemplo, a legislação a Lei Maria da Penha, ela é uma das legislações mais avançadas do mundo, no que diz respeito à proteção à mulher. Campo Grande, especificamente Campo Grande, apesar do grande número de incidências de casos de violência contra a mulher, revela, na verdade, uma grande atuação da Delegacia de Violência contra a Mulher, de proteção da mulher, a própria Defensoria Pública em Campo Grande, que faz um trabalho também de proteção à mulher vítima de violência, a Casa da Mulher Brasileira, ela é fantástica aqui em Campo Grande. Entretanto, em outras cidades a gente não vê a mesma estrutura de atuação contra a violência contra a mulher. Então, olhando para o aspecto de Campo Grande, tendo como alvo Campo Grande, eu até acho que a legislação ela é muito boa. Olhando para outros lugares, eu já percebo que ela, na verdade, ela é ineficiente. Não que a legislação seja ruim, mas ela é ineficiente por conta da falha estrutural. O que você acha disso, Douglas? Você está falando de falha estrutural e isso é uma realidade porque a gente tem cenários bastante diferentes. Eu até tenho dúvida se eu posso adiantar ou falar sobre isso, mas a gente tem, além de toda essa estrutura que você falou em Campo Grande, a gente tem melhorias aí a caminho, como a gente já tem o botão do pânico, né? Mas ao botão do pânico, a previsão aí de se incorporar coisas mais avançadas, como, por exemplo, o acionamento do botão do pânico já com mapeamento das viaturas mais próximas e já com a informação sobre a existência de medida protetiva, com a identificação visual do agressor, inclusive para facilitar a localização do mesmo, com o histórico das ocorrências já sendo informadas para as equipes que são direcionadas para lá, enfim,
o uso de alta tecnologia para o enfrentamento desse tipo de coisa. O problema da medida protetiva eu não sei se isso é uma questão de ineficiência, eu acho que é uma questão de déficit de eficiência. Porque você tem eficiência na medida em que você consegue, nos casos normais, dar cumprimento. Agora, quando você tem uma predisposição forte e intensa do agente de fazer descumprir, você tem uma crise de timing para o descumprimento. A gente teve aquele caso, não sei se foi contigo que eu fiz esse júri, a gente pode falar porque já transitou julgado, da Pamela Garicói, que é um caso emblemático, aquela menina que tinha 6 ou 7 boletins de ocorrência e saiu da casa da mulher brasileira, no caso da loja de gesso, saiu da casa da mulher, onde ela fez mais um registro de uma nova ocorrência, e minutos depois, saindo de lá, chegou no ambiente de trabalho, sentou na mesa onde ela trabalhava, que era recepcionista, e lá recebeu um tiro na cabeça, dado pelo marido que estava esperando ela na porta de casa. Ali não tinha alternativa. Estou até recebendo aqui a informação da Ariane Murad, minha esposa. Um beijo, paixão. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Um trabalho maravilhoso que você fez na casa da Mulher Brasileira. Foi delegada titular da DEAN durante 2 anos, está aqui prestigiando a nossa live e dando aqui uma informação interessante, que a Patrulha Maria da Penha tem feito um brilhante trabalho e que muitas preventivas decretadas em razão do descumprimento, inclusive com prisão em flagrante. Informação importantíssima que ela traz aqui. O que ela está dizendo é exatamente o que eu estou comentando. A estrutura existe e o trabalho que é feito é fenomenal. O problema é o timing. Quando você tem um agressor que está com uma predisposição absurda, como era o caso daquele, para a prática do delito, você não tem estrutura que comporte a prática do delito. O sujeito soube que a mulher estava lá, ele parou na porta do trabalho dela e ficou esperando com a arma de fogo. Aí não dá tempo, não há botão de pânico, não há telefonema que resista. Ali, ele chegou e foram 15 segundos. Não há viatura que chegue. Mas essa diferença de realidade que você mostra, ela é crucial. Aqui em Campo Grande, como você bem disse, você tem o trabalho da DEAN, que faz maior volume de atendimento de uma delegacia de polícia do Estado. Você tem o trabalho do NUDEM, que também é exemplar. Você tem a Patrulha Maria da Penha. Você tem coisas a mais vindo por aí, mas a realidade do interior também é muito diferente. Então, para mim, não é uma questão de ineficácia. Para mim, é uma questão de déficit de eficiência, quando você tem um agressor que esteja com essa determinação. Só para deixar registrado também que a ganhou o prêmio Novari por uma prática de conscientização, de atuação na defesa das mulheres vítimas de violência. Enfim, a doutora Thaís foi receber em Brasília esse prêmio. Enfim, são várias iniciativas que tentam reverter esse quadro ruim que a própria doutora Ariane conta, de 800 boletins de ocorrência por mês. É o que eu ia comentar. Você viu esse dado que interessante? São 800 BOs por mês. Infelizmente, assim, é uma questão também que ficou por muito tempo enraizada na educação do brasileiro. Serão necessárias décadas até para corrigir esse desvio de rota de desvalorização da mulher, que infelizmente aconteceu nas últimas décadas, e que eu acredito vá se mudar esse quadro, embora seja não na velocidade que a gente queira, mas esse quadro vai ser alterado sim. Esse trabalho é considerado pelos estudiosos do assunto de ser revertido com a educação. Há um período para mudança de comportamento por geração. A Ariane conhece, sabe o dado, o tempo que se leva para mudar o comportamento de uma mentalidade. Há um estudo técnico para isso, eu não sei de cor, talvez ela até me ajude aqui, informando o tempo que leva para uma mudança cultural desse nível acontecer.
Eu particularmente não me recordo, talvez ela até nos ajude aqui informando isso. Mas durante esse período, enquanto essa mudança não acontecer, o trabalho é de enfrentamento mesmo. Tá certo. Douglas, já passamos de 1 hora de live. Vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. O papo foi ótimo, tá ótimo. Na verdade, a gente precisa de fazer isso mais vezes. Com certeza. O pessoal está gostando também. Então, por favor, suas considerações finais aí para a nossa live de hoje. Meu irmão, considerações finais são apenas agradecimentos aí a ti pela disposição aí, pela live. Fechamos o ano muito bem. Foi um grande ano de trabalho contigo aí no plenário, sempre mantendo a ética, sempre mantendo o respeito. Trabalhar contigo no plenário é sempre um grande prazer. Eu aprendo demais contigo desde 2017, quando eu voltei para o júri, voltei da corregedoria. Você tem sido, enfim, um ex-adverso de muito respeito. Fico muito feliz de trabalhar ao teu lado. Você é sempre uma companhia leve nas audiências, uma companhia agradável. Ganhei um amigo contigo no plenário do júri, ganhei um amigo contigo na vara do júri, e fiquei muito feliz aí com esse bate-papo, que há tempo a gente está armando para acontecer, e espero aí que as pessoas tenham gostado também dessa conversa. Vamos tentar repetir mais para frente. E agora Beleza. é contigo. Agradeço, viu, Douglas? A recíproca também é verdadeira. Realmente foi muito bom tê-lo retornando à vara do Tribunal do Júri. Eu também, faz parte do meu crescimento pessoal e profissional, o contato a partir do contato diário contigo, e que a gente consiga ter saúde para muitos e muitos anos ali na vara do júri, e cada dia estreitando mais nossos laços aí. Muito obrigado também pela disposição. A gente vai se falando, a gente se encontra no plenário. Beleza? Valeu. Pessoal, felicidades. Pessoal que assistiu, que acompanhou, muito obrigado pela presença de todos. Então, aqui mais de 1 hora de live, mas merecia 2, 3 horas, porque o Douglas realmente é um cara excepcional. Espero que tenham gostado e a gente vai repetir em outras oportunidades. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.